Olá pessoal, bem-vindo novamente ao canal Astrolivre. Meu nome é Leonardo Leite e hoje eu vou falar um pouco sobre como usar máscaras dentro do GIMP. Então, essa segunda parte do vídeo é sobre máscaras. Nesse vídeo eu vou falar mais como reduzir o ruído da foto, principalmente reduzir o ruído do fundo, tá? Então, a gente olha aqui no nosso fundo, né? Se a imagem tiver pouco tempo de captura, né? Normalmente a imagem vai ter muito ruído, né? Então a gente vê que o nosso fundo aqui, que era para ser preto, né? Na verdade é uma salada de fruta de pixels coloridos, né? Então vamos tentar dar um jeito de reduzir esse ruído, tá? Essa foto aqui é a foto do André Irgang. Vou deixar o Instagram dele aqui para vocês seguirem, que ele tem fotos muito interessantes, tá? Bom, se você não viu o outro vídeo, eu vou explicar novamente como eu adiciono uma máscara aqui na foto, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai clicar aqui nesse layer e duplicar, tá? E essa daqui vai ser a minha máscara, tá? Então, eu vou chamar de máscara. O jeito que eu gosto de fazer a máscara, normalmente as máscaras são coloridas, tá? São em escala de cinza, né? Ou branco e preto. Então, o jeito que eu gosto de fazer é você clicar aqui em Color, ou cores, componentes, extração de componente, tá? E aí eu vou extrair um certo canal da imagem. Então, por exemplo, você pode extrair o canal vermelho, você pode extrair o canal verde, o azul, tá? Mas eu vou escolher um canal específico, que é a luminância da imagem, tá? Então, esse LABL, tá? Esse aqui é a luminância da imagem. Então, basicamente, ele só contém informação da intensidade dos pixels e não contém informação de cor, tá? Ok. Se a gente olha para o canal de luminância, a gente vê que a luminância, né, eu apertei Ctrl aqui e usei o scroll para dar um zoom, a gente vê que a luminância ela ainda tem muito ruído. Então vou aplicar um filtro aqui, tá? Então eu vou aqui em filtros, blur, não lembro qual que é a palavra em português, mas se vocês seguirem o mesmo lugar que vocês devem achar. E aí eu vou clicar aqui em. Vamos escolher, por exemplo, eu gosto de usar ou a mediana ou o gaussiano, tá? Então eu vou escolher a mediana, tá? Ok. Então o que que isso faz? Dá uma suavizada na minha imagem, tá? Então estou tirando o ruído da nebulosa da minha luminância. Ok. Ahn, o que está acontecendo aqui é que ele está aplicando redução de ruído, só que está ficando muito forte. Então eu vou fazer um macete aqui. Eu vou duplicar o meu layer, então clica aqui para duplicar. Aí eu vou aplicar esse filtro na minha foto, tá? Então, remover o ruído da luminância. E para ele não ficar tão forte assim, eu vou mexer aqui nessa opacidade, tá? Então, por exemplo, eu vou achar um meio termo. Aqui seria a luminância sem o filtro, aqui é meia intensidade do filtro, tá? E eu vou clicar aqui em Layer, New Film Visible, tá? E aí ele vai somar essas duas e vai gerar essa nova aqui. Então, essa é a máscara final. E aí eu posso vir aqui até deletar essas outras. Delete layer, tá? Eu só fiz esse truque para poder diminuir a intensidade, a força ali com que ele aplicou o filtro de média, tá? Mas vocês também podem simplesmente aplicar o filtro de média e usar ela com filtro de média do jeito que sair. Bom, então tá. Aqui eu tenho uma imagem que ela tem regiões brancas e regiões escuras, tá? Então, como que a máscara funciona aqui no GIMP? Normalmente a região branca vai deixar passar a operação que você quer fazer ou a modificação que você quer fazer e a região escura vai ficar inalterada. Só que o que a gente quer fazer é exatamente o contrário. Eu quero alterar o fundo, né? Eu quero deixar o fundo mais escuro e sem ruído e eu quero deixar a nebulosa do jeito que está. Não quero mexer na nebulosa que eu posso acabar alterando alguma coisa que não é para alterar nela, tá? Então eu tenho que inverter essa imagem, né?
eu tenho que deixar o fundo branco e a nebulosa preta. Como é que eu faço isso? É só vir aqui em cores, inverter, tá? Então inverteu, tá? Então agora meu fundo está branco e as nebulosidades estão pretas. Para ter uma proteção adicional, eu vou clicar, eu vou fazer mais uma alteração aqui na minha máscara, eu vou em cores curvas, tá? E eu vou baixar, eu vou baixar a intensidade dos tons pretos. Então aqui representa os tons pretos, eu vou baixar para escurecer a região que está nebulosa, tá? Ou seja, eu vou estar protegendo mais. E aí aqui o fundo eu vou dar uma clareada, tá? Beleza. Então, mais ou menos isso. E aí vocês podem, assim, vocês podem brincar aqui com os parâmetros da máscara para ver, para ver, assim, quão melhor ela fica, tá? Então, ok. Tudo bem. Então, eu criei minha máscara e agora como é que eu faço para aplicar essa máscara na minha imagem, tá? Então, eu vou clicar com o botão direito aqui, adicionar layer de máscara, tá? E a gente vai usar o padrão que é branco. Então, o branco ele vai deixar passar a transformação e o preto ele vai proteger. Ok. Então, eu criei o layer de máscaras. Também podia usar o Shift para fazer essa criação. Mas eu tenho que agora pegar essa máscara que eu criei e jogar ali para a posição correta. Como é que eu faço isso, tá? Então, eu vou... Bom, eu vou clicar aqui nessa máscara final. Vou dar Ctrl C. Então, esse quadrado branco significa que está selecionado. Tá? E eu vou selecionar a região da máscara, tá? Então, eu vou clicar aqui na parte branca e vou selecionar e eu aperto Ctrl V, tá? E aí, quando eu dou Ctrl V, você vê que ele não colou exatamente onde eu queria, tá? Então, você precisa fazer mais uma operação, que é clicar aqui na âncora e aí ele vai ancorar a imagem que você colou na posição correta, tá? Então, a gente pode já... Então, ele fez a operação correta, eu posso esconder aqui essa máscara final, tá? Se eu quiser ver se a minha máscara está ativa, eu clico aqui na imagem, clico no botão direito, mostrar máscara, tá? Aí ele mostra a minha máscara. Ou, alternativamente, você pode segurar a tecla Alt, se for no Windows ou no Linux, e você clicar na foto. Isso. Ah, tá. Clicar na máscara, ele vai mostrar ou desmostrar, se estiver com o Alt segurado, tá? Beleza. Então, o que que a gente vai fazer para alterar esse fundo? Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é, como tem esse ruído de cor, um monte de cor junto, a gente pode mexer na saturação, tá? Então, eu vou clicar saturação e eu vou dessaturar o meu fundo, tá? Então, será que desaturou? Saturou um pouco, né? Você vê que ele está desaturando também um pouco a minha nebulosidade, né? Então, significa que minha máscara não está tão boa assim em proteger o meu fundo, tá? Então, eu vou dessaturar só um pouquinho, ok? E para eu eliminar o ruído do fundo, aí eu gosto de usar um filtro aqui, que é esse daqui, ó. Filtro Blur Gaussian Blur, tá? E aí ele vai limpar o meu fundo. Só cuidado quando vocês estiverem fazendo essas operações, vocês lembrem de selecionar a imagem original, tá? Se tiver selecionada a máscara e você quiser fazer alguma operação, ele vai aplicar a operação sobre a máscara, tá? Bom, então esse daqui ele vai dar uma limpada no meu fundo, né? Tá um pouco forte o efeito. Vamos tentar abaixar um pouco. Então esse daqui é 100 e esse daqui com, tá? Opa, resetar. Então a gente vê que o efeito é meio forte, mas a gente pode usar a máscara depois para controlar esse efeito. Então, ok. Então a gente vê que a imagem fica um pouco mais menos ruidosa, né? Então se eu clicar aqui eu vejo antes e depois, né? Cheio de ruído e um pouco mais suave. Cheio de ruído, um pouco mais suave.
Se você olhar aqui, a parte da nebulosidade ela foi bem protegida, né? Se eu clico aqui, ó, a gente vê que quase não alterou ela e alterou mais o fundo, tá? Beleza. E se eu quiser, eu posso também mexer aqui na opacidade, tá? Então, se eu mexo na opacidade, ele volta à imagem original. Se eu aumento a opacidade aos poucos, eu vou aplicando o efeito aos poucos, tá? Uma outra coisa que você pode fazer é, por exemplo, aplicar sombras aqui na imagem. Se eu aplico sombras, vai dar uma escurecida no meu fundo também, tá? Se eu der um zoom aqui para ver o efeito, preview, preview, tá? Então, a gente vê que sem, né, fica tudo granulado e com, né, minha imagem fica bem mais suave, tá? Ahn, e também eu posso mexer na minha máscara, tá? Então eu posso clicar aqui em máscara e eu posso novamente clicar em cor, curva, e eu posso mexer aqui um pouco para aumentar ou diminuir o efeito, tá? Se eu clico em Alt aqui, clico na máscara, aí eu escondo ela e, e eu posso ver aqui qualquer efeito também de eu mexer na minha máscara, tá? Então, beleza. Então, esse é como usar a máscara para você eliminar o ruído do fundo da foto sem afetar as nebulosidades, tá? Então, é isso que eu tinha para falar hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aí nos comentários. E, assim, isso, parte de máscara é um pouco complicadinha, mas com um pouco de prática vocês pegam um jeito, tá bom? Então tá, um abraço a todos e a todas. Não esquece de dar o like, né, no vídeo e inscrever no canal, tá bom? E céus limpos, sem nuvens para todos.